Olá, boa tarde a todas, a todos, minhas rosas. E hoje mais uma aula, aula número 15, e essa aula a gente vai falar e a gente vai, explicar, né, juntos aqui, quanto cobrar por uma sessão de massagem para atingir os 7.000 por mês, né. Seja muito bem-vinda, bem-vindo à nossa aula semanal de número 12. Gente, essa questão de número 12, número 13, eu não estou sabendo, acho que as aulas não estão querendo passar de número, né. Mas eu penso que essa aula é a número 13, a equipe fala que é a número 12. Bom, enfim, isso tampouco é tão importante. O que sim é importante é o que vamos ver nessa aula de hoje. Essa é uma aula que acontece, né, estamos sendo avisados aqui, todas as pessoas dos grupos. Essa é uma aula que acontece todas as quinta-feiras, às 12 horário de Brasília, para você que quer ganhar mais de 7.000 reais por mês com massagem. E olha, aproveitando, eu vou mandar um vídeo lá no Instagram avisando para o pessoal que a gente já tá, e para aqueles que queiram começar, né, aprendendo, é um bom momento. Vamos lá. Estamos já em live, viu, gente? A aula já começou. Eu estou esperando você, para a gente desenvolver essa aula que está muito próspera, viu? Um abraço, a gente se vê lá. Então, essa aula de hoje, ela tem como objetivo que você saia daqui entendendo precificação, mas entender realmente, assim, na mão na massa, né, sem encheção de linguiça, como eu falo. Você já deve ter escutado, você já deve ter se questionado o que você faz, né, o quanto você cobra, como você começa a cobrar, que preço, né. Então aqui eu te mostro, o caminho para você transformar a sua paixão em um negócio próspero e previsível, né. Nessa aula de hoje, nós vamos desvendar quanto você cobra por sessão de massagem para atingir, sim, 7.000 por mês. Você já deve ter escutado falar que o ideal, né, seria cobrar R$ 150 por sessão. Até eu mesmo sempre falo que o ideal é cobrar R$ 150 uma massagem lipo sem corte por sessão, né. Gente, tá aparecendo todas as notificações que eles estão mandando para os grupos, aí eu escuto daqui. Então, você já deve ter escutado da minha própria boca que o ideal mesmo é você cobrar 150 por sessão. Mas será que esse valor ele te leva à meta de 7.000 por mês? Considerando seus custos, considerando a sua capacidade de atendimento? Eu vou te guiar no cálculo aqui hoje, no cálculo que é essencial. E tem alguém entrando? Deixa eu permitir. Então, eu já comecei. Eu só tô avisando que essa aula, gente, para as pessoas que estão entrando, ela fica gravada no nosso canal Joycast Oficial, lá no YouTube, tá. Mas estamos apenas começando, eu ainda nem comecei a live, e daqui a pouco o que eu vou fazer é colocar aqui para que você veja, eh, o mapa mental. Tem mais gente entrando, espera, permitir. Então, como tem várias pessoas entrando, a gente vai dar um tempinho, tá, para que eu, comece tudo de novo que eu estava já gravando. Como eu te digo, essa aula ela fica gravada lá no YouTube. Essa é a nossa aula número 12 e todas as aulas acontecem todas as quinta-feiras, às 12, horário de Brasília. E nessa aula, que é realmente você vai poder sair daqui sabendo por onde começar, como fazer as coisas, eu vou te ensinar como você chega a cobrar o valor correto para que você chegue a 7.000 reais por mês, com massagem, tá. Então, eh
É sempre aquela questão, né, qual que é o valor ideal, Joy, para começar na massagem, cobrando a sessão? Você já deve ter escutado, que o valor ideal são R$ 150. Eu sempre falo que são R$ 150, o valor, assim, honesto para você fazer em uma sessão de massagem. Mas será que esse valor ele te leva a R$ 7.000 por mês? Na sua atual condição? Considerando os seus custos, a sua capacidade de atendimento? Eu vou te guiar aqui hoje num cálculo que será essencial e eu vou te compartilhar o mapa mental onde a gente vai estar trabalhando juntas para que fique muito visual para você e que você saia daqui realmente aprendendo, tá? Nessa aula. Então, esse cálculo, ele vai ser um cálculo essencial para você descobrir seu preço ideal, como otimizar sua agenda e como as suas técnicas, que pode ser, se você já é uma rosa, a lipo sem corte, a madeiroterapia, que eu trabalho, que está ali em cima. Não sei se vocês veem, eu coloquei aqui as minhas os meus carinhosos, como as minhas rosas chamam, né, os os brinquedinhos ali que a gente trabalha nas clientes, a drenagem ou, por exemplo, os óleos essenciais. Esse todo esse que know-how, isso que você sabe, pode ser empacotado para que você alcance a sua meta financeira sem se esgotar, tá? Você vai sair daqui hoje com um plano claro na sua cabeça para você precificar seu trabalho com inteligência, estratégia e lucratividade. E eu vou contar para vocês aqui uma história, e é só um contexto, tá? No início, quando eu comecei como massoterapeuta, eu vivia a mesma dúvida que talvez você esteja vivendo agora. Quanto que eu devo cobrar? Eu ficava com medo de que fosse caro demais ou que fosse barato demais. Eu ouvia muito falar do valor de 150 por sessão e para mim, no fundo, parecia um bom preço. Eu me dediquei muito, eu estudava muito, as minhas clientes saíam satisfeitas com a massagem lipo sem corte, né, eh, e com a madeiroterapia também, e a drenagem e o toque dos óleos essenciais que eu fazia. Mas lá no final do mês, quando eu ia ver, a conta não fechava com o sonho de faturar 7.000 euros, no caso, porque se você está aqui agora, eu vivo em Paris, tá? Então a minha realidade era, o meu sonho era faturar 7.000 euros por mês, né? Então eu trabalhava muito, eu ficava exausta e o dinheiro parece que não rendia, não era nunca suficiente. Eu comecei a perceber, então, que cobrar 150 euros por sessão, por si só, não era a resposta. Era preciso olhar para os meus custos. Aí eu fui aprender sobre planilha de Excel, né? E entender a minha capacidade real de atendimento e principalmente valorizar a minha expertise única. Eu sabia que o que eu tinha era algo, deixa eu só dar uma olhada se vocês estão tudo ok, tá todo mundo bem aí, né? Tá bom. Eu precisava de olhar além dos meus custos, entender que o que eu tinha, especialmente com a lipo sem corte, que é a técnica que eu desenvolvi, era uma expertise única, que ninguém trabalhava daquela maneira, né. Faltava uma estratégia, bem clara por trás, de tudo o que eu tinha feito e, sobretudo, por trás do preço que eu queria cobrar. Foi quando eu comecei a mergulhar realmente nos números sem medo. Eu tive que realmente me colocar de frente com os números, para ser muito sincera com a minha realidade. Eu comecei a calcular todos os meus gastos, tanto os gastos fixos quanto os variáveis por sessão. Entendi quantas horas eu podia e, sobretudo, eu queria trabalhar. Porque eu vou colocar um parêntese aqui para você. Eu fui, no passado, uma pessoa que trabalhava 12 horas por dia, 13, 14 horas por dia. Eu era capaz de fazer 12 massagens por dia e eu fiquei doente na época. Então eu comecei a colocar na balança o que realmente era prosperidade para mim, o que realmente era abundância na minha vida. Era sair correndo igual uma louca e ficar doente. Eu tive problema de tireoide, eu tive muitos problemas que não vêm ao conto hoje, tá. Comecei a colocar na balança, para entender que
que eu precisava para realmente ser uma pessoa próspera na massagem, parar de ficar correndo como uma louca, correndo atrás de dinheiro, tá. Então eu entendi isso, eu entendi quantas horas eu podia e eu queria trabalhar. E o mais importante, eu percebi que a solução não era necessariamente aumentar o preço da sessão avulsa na massagem e criar aqueles valores exorbitantes, embora isso claro que pode acontecer quando você já tem um nome, quando você tem um posicionamento, quando você tem uma autoridade. Mas o que eu queria era empacotar todo o meu conhecimento e o meu tempo de uma forma estratégica e de uma forma inteligente, tá? Eu comecei a criar pacotes, né? Pacotes ou tratamentos de real valor que faziam sentido para a cliente que estava diante de mim e para o meu faturamento. E essa história de criar pacotes de massagem, da massagem lipo sem corte, que combinavam várias sessões com um bônus e alguns diferenciais que eu sempre usava como estratégia, foi algo assim, realmente incrível, porque eu comecei a aprender a vender resultado, transformação e não apenas tempo. Eu passei de olhar o meu trabalho não somente como assim, a minha hora é tanto. Eu passei a entender que eu era um agente de transformação completa na vida das mulheres, que eu chamo de rainha, das minhas rainhas, né. Então, eu comecei a virar o jogo e a vender essa transformação para aquelas que vinham, para as novas rainhas que chegavam. E eu consegui atingir, e até muitas vezes eu superava a meta de 7.000 por mês, trabalhando com mais leveza, valorizando o meu tempo, como foi hoje, se vocês viram lá no stories, eu passei a manhã inteira na minha casa, pintando e bordando, literalmente. Fui ao supermercado, fui almoçar fora. Então, assim, eu passei a entender que o meu tempo era algo precioso demais e com estratégia eu podia atingir a meta que eu queria facilmente e muitas vezes até superar a meta de 7.000 euros por mês. E isso trabalhando leve, sem me rebentar inteira, sem me estressar e sem criar doenças desnecessárias por causa daquele estresse que eu vivia lá no passado. E por isso eu gostaria realmente que você não fizesse o mesmo passo que eu. E, portanto, essa aula vai ser uma aula muito rica para que você saia daqui entendendo que seu tempo é a coisa mais preciosa que existe. E você vai ser estratega a partir de hoje, tá? Então, isso aconteceu também que as pessoas começaram a valorizar o meu tempo, as clientes realmente elas compreendiam e entendiam o valor do meu trabalho e o meu valor. O que eu vou te ensinar é exatamente esse passo a passo, tá? Daqui a pouco eu compartilho o mapa mental para que você tenha isso claríssimo aí para você. Esse passo a passo de como você vai fazer. A gente vai desmistificar essa história de quanto cobrar. E vamos criar juntas aqui uma estratégia clara para que você atinja seus 7.000 reais, euro, dólares, não sei de onde você vem, mas que você possa atingir usando as técnicas que eu uso hoje em dia de massoterapia, de uma forma inteligente e lucrativa. A gente vai colocar os números para trabalhar ao seu favor e não suas mãos, tá bom? Então vamos ao que interessa e eu vou, como eu disse para vocês, compartilhar o mapa mental, que eu gosto muito de trabalhar, e a gente vai trabalhando juntas, tá? Deixa eu só colocar aqui. Eu vou criando, fazendo a aula, criando e assim vai ficando muito, visual aí para vocês. Deixa eu ver, tá aí, perfeito. Esse é o mapa mental. Eu também quero só te falar que esse mapa mental, ele depois você só me escreve lá no Instagram, eu quero o mapa Joy, que eu vou te passar, tá bom? Então vamos lá. Quanto cobrar é o tema da aula de hoje. Quanto cobrar? De forma inteligente, né, meus amores? De forma estratégia. Vamos deixar aquela pessoa que pensava em massagem avulsa no Velho Testamento, né, vamos passar para o Novo.
Ok, quanto cobrar por sessão de massagem para atingir 7.000? Se essa é a sua meta, se sua meta for uma maior que isso, amor, vamos para cima, né? Então a minha meta era essa, né? E vamos primeiramente, então, desmistificar essa história de preço, tá? Eu vou copiar aqui, passar aqui para o mapa mental. Desmistificar o preço, R$ 150 é suficiente? Vamos falar sobre isso? Então, o valor de R$ 150 por sessão, se você cobra, é um ponto de partida comum, mas isso aqui não é uma verdade universal. O preço ideal é aquele que cobre seus custos, tá? Remunera seu tempo de forma justa e te permite alcançar a sua meta financeira, né? Para mim, 150 é o que tem que ser. Eu não posso cobrar menos que isso, senão eu estou perdendo, tá? Aqui na minha atual realidade, né? Agora você tem que falar, você tem que pensar. A sua realidade é uma verdade universal cobrar 150 porque todo mundo está cobrando? Dá uma olhada nos seus números. Cobre seu custo, cobre sua energia, cobre os gastos que você tem, esse valor, remunera seu tempo. Então, ótimo, paga seu aluguel, paga os óleos essenciais que você usa, paga as toalhas que você comprou. Então, você tem que fazer esse se colocar realmente de frente com os números que você tem para entender, né? Então, vamos lá criar sua meta financeira clarificada. Vamos deixar a coisa clarinha aqui para você ter como base isso, sua meta financeira. Porque, cara, talvez você está olhando a outra lá que está cobrando um valor e talvez você, na sua realidade, você não tem que cobrar o mesmo valor daquela pessoa, sabe? Então, vamos ver o que que é essa meta financeira que você tem, né? Vamos lá. 7.000 por mês. Eu penso assim que uma massoterapeuta é tipo, você tem que desenhar essa meta em algum lugar que você veja, porque eu acho que para ser próspera, a gente não tem que pensar menos do que 7.000 por mês. 7.000 no Brasil é um valor legal, né, em qualquer realidade. Aqui na Europa é um salário maravilhoso, 7.000 acho que é o número perfeito para uma massoterapeuta já colocar como meta assim: "Olha, 7.000 é minha meta. Eu não sei se eu vou chegar daqui 2 meses, daqui 3 ou daqui 1 ano, mas a minha meta realmente é ser uma massoterapeuta que ganhe com 7.000 e nada mais abaixo disso". E você tem que ser muito clara com as suas vontades, seus desejos mais profundos do teu coração e ter isso muito claro, tá? Eu, desde quando eu era babá lá, que eu ganhava 1.200 euros por mês, tá? Eu já sonhava com um salário de 7.000. Eu sonhava e demorou alguns anos para eu bater esse valor, essa meta, mas era aquilo que eu tinha e não me parecia injusto que eu pensasse que meu valor por mês é 7.000. Aí quando eu vou olhar aqui o que eu fiz numa semana, gente, é tipo 3 vezes o valor que eu fazia quando eu era babá, sabe? Então foi muito importante colocar a meta assim, 7.000 por mês. Esse é um objetivo de faturamento bruto, é o ponto de partida para os nossos cálculos, tá? 7.000. E também é a minha promessa para você, porque se eu cheguei sendo babá na Europa, minha amiga, você aí no Brasil, ou na China, ou no Japão, pouco importa, você também, fazendo aquilo que eu te falo, você pode chegar, tá bom? Então vamos lá. É, esse é o ponto de partida, tal. Gente, esse negócio aqui eu tenho que aprender, eu não vou mentir para vocês. Mentir tá feio, né? Não é só faturamento, tá? Lembre-se que desse valor vão sair seus custos e impostos. O importante é o quanto você sobra para você no final, tá? Mas a gente vai colocar aqui 7.000, que foi aquilo que eu tive como base, assim, para crescer na massagem. 7.000. Eu não aceitava menos que isso, tá? Agora vamos para a armadilha do preço
do preço de mercado. Essa é uma armadilha que você tem que estar de olho também, tá? Armadilha de preço. Espera, não é isso? É isso aqui. É um novo aqui para ficar bem ajustadinho para vocês, tá? Ctrl Z, Ctrl C. Ok. É um tal de Ctrl, gente, Ctrl V. Armadilha do preço de mercado. Vamos lá, para você não cair nas armadilhas dos preços, né? Uma coisa, gente, que eu te peço até por favor, é que você, seja quem você for, que você olhar esse vídeo, que você veja essa aula, você nunca caia no perigo de comparação. Cobrar o mesmo que a concorrência sem conhecer seus próprios custos e posicionamento. É um erro. Porque a fulana de tal está cobrando 60, eu vou cobrar 60. Porque a fulana está cobrando 200, eu vou cobrar 200. Você tem que conhecer qual é sua realidade, quais são os seus números, qual é o seu posicionamento, o que que você tem como meta de crescimento também, como autoridade no mercado? Porque se você me fala que você está começando agora, que você não tem um Instagram que fala sobre nada do que você faz, e porque a vizinha faz a R$ 200, você também vai fazer, eu te peço que você não compare. Eu te peço que você seja realista com a sua realidade e que você se olhe e veja: bom, eu não tenho posicionamento, eu não tenho autoridade no mercado, ninguém conhece a minha técnica. Então, assim, às vezes é bom a gente tomar um chá de. Sabe aquele chá de realidade? Aquele chá de sitoque? Sitoque? O chá de sitoque. É um chá até japonês, sitoque, sabe? Para quê? Para que você não caia nesse tipo de armadilhas e que você perda no processo, ao invés de começar de uma forma sendo muito honesta com a sua própria realidade e construir algo durável, né? Porque que adianta você cobrar 200 e não vir uma cliente? Ou o que adianta você cobrar 60 porque a outra ali cobra e você ter que trabalhar 50 massagens por semana? Se matando. Então vamos ser honesta com a nossa própria realidade. Não vamos cair, por favor, na armadilha de que o outro faz, eu vou fazer igual. Não, você é única. Enfia isso na sua cabeça, como se fosse um chip. Eu sou única, eu sou diferenciada. Então, como que eu faço esse negócio dar certo? Sabe? Esse é o maior. Eu vou fechar aqui para vocês verem, tá? O que a gente vai falando. Esse é o naipe que você tem que se posicionar, né. Então, eu sou única, eu sou diferente, meu valor é único. É porque você faz uma lipo sem corte e faz realmente aquele corpo de lipo, é porque você tem os carinhosos, você faz sua massoterapia, a madeiroterapia, é porque você usa os seus óleos essenciais, o seu toque, a sua experiência, a sua forma de fazer as coisas, você toda inteira é diferenciada, né. Tudo isso compõe o valor que é só seu e deve ser precificado de acordo com o que você tem, não de acordo com a outra da esquina que está fazendo daquela forma. Então, seja muito autêntica quanto a quem você é e ao que você quer mostrar ao mundo, porque daí vai ser mais fácil você entender que valor e que preço cobrar, né. E vamos para o cálculo essencial. Você vai conhecer os seus números. E aí vai ser mais fácil, né, entender sobre preço, que valor eu tenho, né? Entender meus números, entender quais são os meus gastos, colocar na folha mesmo o que sai, o que entra, né? Para quê? Para que esses números que você faça de valores, de preço, sejam números criados a partir de uma consciência real, tá? E não de eh, porque eu acredito, porque o outro crê, entendeu? Vamos lá. Então, esse é o cálculo essencial, ter a consciência, né? Antes de definir quanto você cobra, você precisa saber quanto custa para você oferecer cada sessão. Vamos lá falar desses custos, para que você tenha isso muito claro aí para você?
e que você não caia nessa armadilha de ficar se comparando com outros, né. Vamos falar de custos fixos mensais. O que você paga? Faça você a massagem ou não. Esses são seus custos, né. Que o Quais são esses custos? Vamos lá? Primeiramente, você vai ter que colocar, e eu te convido realmente para fazer esse trabalho. Se você não tem planilha, se você não sabe mexer com planilha de Excel, eu fui aprender, viu. Eu te sugiro de pegar um caderno assim, ó, grande, e que esse seja o seu caderno dos números, e não ter medo de se confrontar com os seus números, porque, olha, vou ser sincera com você, eu também tinha esse medo, tá. Eu tinha medo de números, eu tinha medo de me confrontar, eu não tinha nenhum pingo, eu não sabia quanto entrava, quanto eu sabia mais ou menos assim, né. Não tinha controle nenhum dos meus gastos, e é muito importante você se debater e de uma forma consciente, de uma forma em paz com você mesmo, entendendo que você está crescendo na massagem, você ter esse dia. Eu pego o sábado, todos os sábados, vocês sabem que, se vocês já me seguem, vocês sabem que eu tenho uma relação muito forte com os judeus aqui. A maioria dos meus clientes foram clientes judios, agora está mais diversificado, mas teve uma época que era 100%. Eu aprendi muito com eles, e o sábado é o dia que eu observo. Eu observo o sábado. E observar o sábado nada mais é do que você rever suas contas, ver no que você tem que melhorar, ver no que você errou, tomar tempo para você. Então, sábado é o dia que eu olho tudo isso que eu estou te falando aqui. Porque antes não tinha dia de descanso, eu trabalhava de segunda a segunda, sabe, aquela loucura, mas eu não sabia o que entrava no aquela, assim, um bolo de neve, sabe. Então, tome um dia para você ter o momento em que você vai ver esses custos aqui que eu estou te falando. Quanto que custa o aluguel do seu espaço? Está escrito aqui, tá. Ou a porcentagem do aluguel da casa, se você usa um cômodo exclusivo para o seu trabalho. Quanto que é? Você já sabe? Você já colocou isso no papel? Vamos lá para mais. Você pode até pegar aqui, ó, igual eu tô fazendo, gente, e você pode ir colocando assim numas colunas, ó, aluguel, são os gastos. Água, luz, internet, telefone do negócio. Ou a porcentagem se você mistura com outras pessoas, se você aluga uma sala em outro local, você paga isso, coloca em outra coluna. Gastos com água e luz, tá? Logo mais, vem mais. Tudo isso aí você tem que estar com tudo para saber quanto que você vai cobrar mais tarde. E não ficar aí no Maria vai com as outras do mercado, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer igual. Não. Material de escritório, limpeza do espaço, produtos para o seu espaço, chá, café. Quanto custa para você isso? Todos os meses, né? Vai lá, anota. Plano de saúde, se for do negócio, contabilidade. Quando você tem um esperto, no Brasil é contador, né? Aqui é expert contábil. Você tem um contador? Você tem alguém que te ajuda? Quanto que custa por mês? Plano de saúde você tem? Você tem algum seguro que cubra qualquer problema? Aqui é obrigatório, por exemplo, na França tem um seguro que cubra responsabilidade civil, se chama. Então, se houver algum problema com a cliente, eu tenho seguro que tal todo mês. Você tem isso? Coloca lá também, tá? Marketing, divulgação, quanto que você paga de marketing? Tem alguém que faça suas divulgações na internet? É você mesma? Você paga o seu Instagram, que eu já fiz aula aqui todinha só ensinando você a fazer o seu marketing. Você faz? Quanto que é? Anota também, tá? Então, esses são os custos. Por exemplo, vamos imaginar que isso custa 1.500 por mês, tudo que a gente colocou aqui, ó, 1.500, né? Deixa eu colocar aqui, 1.500. Uma suposição, tá? Vamos deixar 1.500 por mês. Ok. Agora a gente vai falar de custos variáveis. Esses são os custos fixos mensais, tá? O que a gente falou. Isso aqui você tem que saber que, para você abrir a janela todo mês do seu local, você vai ter que
tirar isso do seu bolso. Então, vamos imaginar que são 1.500, né. Agora a gente vai falar de custos variáveis. Quais são esses custos variáveis, Joy? O que você gasta em cada atendimento? Quais são? Por sessão, quanto que você gasta? Vamos lá, para você ter uma ideia? Quanto que custa para você isso aqui, gente, eu tô até feliz, porque eu tenho uns amigos na Espanha, isso que eu vou falar para vocês aqui, é bom ter amigo demais, né, minha filha? Olha, vou falar para você, é aqui, vamos lá. Óleos, cremes, géis, aí era onde eu estava chegando. Eu tenho amigos na Espanha, eu amo um óleo. Eu demorei horrores para conhecer o óleo de massagem que eu gostava. Olha, eu já testei com óleo de coco, tudo quanto é óleo que você pode imaginar nessa vida eu já testei, né. Aí eu encontrei um óleo lá na Espanha, que só existe na Espanha esse óleo, pois meus amigos me manda caixas e caixas do óleo, então é presente. Mas aí você, quanto que custa seu óleo, você já colocou? Você fez porque eu até produzi meu óleo para baratear os custos, vou contar aqui para vocês, eu já fiz, tá. Aham. Sim, senhora. Eu pegava e olha que ficava era bom, viu. Eu pegava óleos, eu fiz com óleo aqui tem um óleo de amendoim. Aqui vende no supermercado óleo de amendoim. Um óleo que seja bem a base bem que não tenha muito cheiro, né. E aí eu usava aquele óleo de amendoim com óleo Johnson e colocava óleo essencial. Menina, mas ficava bom. Porque eu testei tudo, não gostava. Eu não gosto de creme para fazer massagem, só faço com óleo mesmo, tá. Mas aí o que que você usa? Você usa um óleo específico, um gel para criar aquele calor? Eu não gosto de usar nada, eu sou assim, a mais básica possível porque eu não gosto da textura de cremes, mas você está usando, porque você quer vender depois? Quanto que é? Coloca lá. Aí você já vai colocar isso aqui, gastos variáveis, você já vai fazer outra sessão para isso, tá? E a gente vai seguir. Vou falar coisas aqui que talvez você nunca nem anotou. Toalha, lavagem, desgaste, lençóis descartáveis. Quanto que custa por sessão? Já fez as continhas? Não? Pois é hora de fazer. Luvas, se você usa, eu não gosto, mas se você usar, fala. Quanto que tá a luva que você usa, a touca, as máscaras de massagem, perdão, o chá que você oferece para cliente, quanto que é? Você já deu uma olhada nisso? "Ah, nunca", "Não, eu vou fazendo, Joy, eu nunca nem", pois então você não sabe quanto que você está cobrando. Bombons, você oferece? Eu não, não ofereço açúcar de jeito nenhum para ninguém, bombom. Mas tem gente que gosta, né, um bombonzinho, uma bolachinha, eu de jeito nenhum, não ofereço. Eu ofereço um chá drenante, mas se você gostar, né, cada qual com seu cada qual. Tô falando pra mulher emagrecer, eu vou oferecer bombom para ela, mas tem gente que gosta, né, para criar ali uma imagem afetiva e tal. Taxa da maquininha do seu cartão, se não repassar ao cliente. Para mim, é o cliente que paga, né, já vai embutido na sessão, mas e você? Se o cliente não paga, você já deu uma olhada nisso? Quanto que é? E seu tempo? Ah, minha amiga, esse aqui é o mais importante, né. Quanto que custa seu horário de trabalho? Inclu Inclua aquilo que você acredita que é sua hora de trabalho. E eu vou falar uma coisa aqui para você, muito séria. Sabe, quando eu trabalhava com as crianças, eu fiz o meu cálculo, e eu sabia que a minha hora, que eu quase chorava, eu me rasgava inteira, era 6,22 na época. Eu me regaçava de pensar que a minha hora, uma hora de trabalho minha era 6,22, €2, né. Gente, aquilo me rachava no meio, de ó, 6,22 o horário a minha hora. E eu me prometi, porque me doía que eu passava 8 horas, 9 horas cuidando das crianças, que sim, tá bom, eu agradeço muito, eu não tô sendo desagradecida não, tá. Mas quando eu fui colocar as coisas no na ponta dos vários lápis que eu tenho, tá tudo aqui, ô gente, eu quase me esgano.
E aí foi muito importante de saber isso, porque eu falei assim: "Meu Deus, eu tô deixando aqui tantas horas por 6,22 na ponta da caneta". Então quando eu aumentei, e hoje eu olho para as minhas horas, eu falo assim: "A minha hora de trabalho, ela vale cento e tantos euros". É um pulo, assim, de mentalidade, que esses livros tudinho que fala só de mentalidade, ó, e eu deixei porque mudou. Se eu não tivesse mudado a minha mentalidade, não tivesse feito esses exercícios tal e qual eu estou falando aqui para você, nada teria mudado. Nada teria mudado. Eu não estaria preparada para receber o que é hoje a minha hora livre, 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 são 120 euros. 120. Os gastos, tudo já solta os gastos para lá, o que é minha hora é 120. Então, quando eu penso assim, tem, coisa de alguns anos atrás, eu estava cobrando por minha hora 6,22 gente. Então, assim, é uma expansão saber isso. Então coloca, por favor, quanto que está sendo sua hora hoje, né? É muito importante você saber quanto que está sendo a sua hora, porque vai chegar um momento em que você não vai suportar viver mais com aquela quantidade, porque se você vier aqui e falar que a sua meta são 7.000, se você está ganhando 15, que é aqui ó, o caso, né? Vamos imaginar R$ 15 por sessão, vamos ver mais tarde se esses gastos, esses custos estão bem balanceados, mas é muito importante, pelo menos, ter isso muito claro. Doeu muito eu saber que a minha hora, cuidando de 3 meninos, minha filha, 3, limpando casa, lavando tudo, era 6,22, doeu na minha alma. Então eu te falo, assim, do fundo do meu coração, começa a colocar na ponta da caneta o que é, de fato, a sua vida hoje, tá. E vamos calcular juntas o ponto de equilíbrio e o custo real por sessão, tá. E aí eu vou colocar aqui para você também, tá bom. Qual que é o custo real? Aí a gente vai para esse lado daqui, ó, do mapa, porque assim fica diferenciada a coisa. Calculando o ponto de equilíbrio e o custo real por sessão. Nesse exemplo que a gente colocou aqui, tá bom? Vamos estimar a sua sessão por mês, né? As suas sessões. Quantas sessões você realmente espera ou pode fazer em um mês para cobrir os custos que você tem? Vamos lá? É aqui. Quantas sessões? Essa é uma pergunta que você tem que fazer se você está começando, assim, do zero agora, que você chegou aqui nessa aula hoje, que você começou na massagem tem pouquinho tempo. Faça essa pergunta muito sincera para você, quantas sessões eu quero ou eu espero fazer em um mês para cobrir os custos, tá. Depois é muito importante ter, e eu vou mostrar aqui, deixa eu só mostrar para vocês uma coisa que eu faço e mudou a minha vida, é espera, é tão Espera, é tão louco isso, deixa eu mostrar, tá. Eu tenho controle hoje das clientes que eu faço. Isso é muito poderoso, porque, das clientes que eu faço em pacote, eu vou mostrar para vocês. Espera aqui só um pouquinho que tem alguém me ligando, espera aí. Oui, allô? Ah oui! Non, c'est le 24 bis 67. B 67. Oui, 67. Oui, monsieur, je suis en je oui, c'est pas ouvert? Vous êtes bien au 90? Ventre, 24 bis, c'est ouvert. OK, ça marche. C'est 5e étage. Vous tapez sur Casimiro. Merci, merci, à tout de suite, merci. Gente, vocês me perdoem, esse é o negócio, é porque eu fui fazer compra, e aí a pessoa tá vindo agora, trazer as compras. Eu vou ter que ir abrir a porta, tá? Porque, bom,
ele sobe e me deixa aqui. Bom, enfim, então eu estava tentando mostrar para vocês, o meu controle de clientes, mas eu acho que aqui só mostra as páginas da internet, não importa. Mas eu fiz um controle de clientes que compram os meus pacotes. Isso é muito impo ó, já chegou, gente, eu só vou abrir a porta e volto. Tem 50 horas no dia, mas eles vêm bem na hora que a gente tá na live, na aula. Bom, vamos seguir. Então, o que você tem que ser muito clara com você é, você fazer essa pergunta: quantas sessões você realmente espera ou pode fazer em um mês? Quando eu olho aqui, que eu não tenho. Gente, eu queria muito compartilhar com vocês. Deixa eu apresentar outra coisa. Janela, tela inteira, não tem como. Só é dentro da internet. Eu queria compartilhar o quadro onde eu coloco todas as clientes que eu tenho de pacotes, mas eu vou falar para vocês entenderem. E é o que eu me comprometi a fazer. Eu tenho hoje em dia 15 clientes de pacote que eu vou renovando, tá? E é aí que tá o X dessa nossa aula de hoje, tá? É você saber o que você quer. São 15 clientes pagando 1.500 euros e renovando o tempo todo. Ó, eu tenho elas durante muito tempo, tá? Então vamos lá. Quanto você quer? Quanto você espera para cobrir todos os seus gastos? Para você fazer compra no supermercado sem medo, para você viver sem medo? O que, o que você quer fazer? Quanto você quer trabalhar? Por exemplo, se você atende 4 pessoas por dia, por semana, vamos fazer os cálculos. O homem está subindo, gente. E eu vou colocar aqui, tá? Ó, se você atende 4 mulheres, né, no meu caso são mulheres, por dia, são 5 dias por semana. Isso significa que você faz 20 sessões por semana e são 80 sessões por mês, né? Esse. Ah, vou pour VLC, s'il vous plaît. Espera aí, só um minutinho, vou só fechar a porta. Merci. Ah, ah bon courage. Je suis en live. Pronto, gente, me perdoem. O homem chega bem nessas horas. Vamos lá. Então, esses são os números, assim, para você ter uma ideia, assim. Eu quero fazer 4 massagens por dia. Você vai entender que são 80 sessões por mês, né? Custo fixos por sessão, né? E custos, números de sessões esperada. Vamos pensar no custo fixos por sessões, vamos colocar aqui também, para você ter todas as coisas muito bem calculadinha, né? Qual é o custo fixo por sessão? Quais são os custos fixos totais e os números de sessões esperadas que você tem que fazer? Exemplo: 1.500 são os custos fixos. Vamos lá. Para 80 sessões, né? São 18,75 por sessão de custo fixos que você tem, fazendo base em tudo aquilo que a gente viu como custo, tá? E vamos olhar também para os custos variáveis. Se você colocar lá aqueles variáveis que a gente já escreveu antes, tá? Custo total por sessão, o custo fixo mais o custo variável. Quanto que vai ser? Assim você tem uma ideia claríssima de quanto que você pode cobrar. Tendo com base todo aqueles valores lá que a gente colocou, né? Seria no total
exemplo, né, 18,75, que é o que a gente viu aqui, o valor da sessão, né, de custo, mais R$ 15 seriam 33,75 de custo por sessão, tá. Conclusão aqui, para cada sessão que você faz, tendo com base tudo que a gente colocou como exemplo, né. Talvez no seu caso alguma coisa varia, por isso que é bom colocar tudo na ponta do lápis. Para cada sessão você gasta R$ 33,75. O seu preço final deve ser muito maior que isso para você ter um lucro, né. Eu costumo imaginar que tem que ser pelo menos 3 vezes mais que esse valor aqui para você ganhar, né, para você tirar algo real, né. Se você gasta por sessão R$ 33,75, contando gastos fixos, gastos variáveis, você tem que ter um valor muito mais acima de R$ 50 a sessão. Se você está fazendo menos, você está perdendo, você tá pagando para trabalhar. Agora vamos falar de outra coisa, que para mim foi a coisa, na verdade, mais importante quando eu decidi aumentar valores, tá. Doeu um pouquinho, doeu na mentalidade, aquilo que eu falo, mas foi, totalmente incrível de entender isso aqui, tá. Então vamos lá. Valor do seu tempo, o fator do seu tempo. Qual que é o valor do seu tempo, né. Para mim foi algo de extrema, eh, importância eu entender que muito além do dinheiro, era o meu tempo, que era a coisa mais valiosa que eu tinha, né, eh, e a minha capacidade de atendimento. Aí vem a questão que você tem que se fazer e ser muito sincera com você mesma. Eu fui muito sincera. Quantas sessões eu quero e eu posso fazer? Porque eu fazendo 12 sessões por dia, eu não vivia. Né, eu vegetava, eu não tinha horários, eu não tinha, era aquela bola de neve, eu não tinha tempo nem de olhar o dinheiro, às vezes eu estava com um bolo de dinheiro, assim, que eu não sabia nem de onde tinha vindo, né, e acabei doente, muito doente. Então quantas sessões você pode e quer fazer aqui? É a pergunta que você tem. Você tem bala na agulha para fazer um monte de horas, né, então e você tem que ter essas normas aqui como base, ó, vamos lá. Sessões, né. Primeiramente, horas disponíveis. Quantas horas por dia ou por semana você realmente pode dedicar aos atendimentos, considerando sua energia, sua vida pessoal? Se você tem filho, se você tem um namorado, se você é casada, quantas horas você disponibiliza para o seu trabalho? Lembre-se, se você é massoterapeuta, você é patroa, você é sua própria patroa. Então você tem que ser muito sincera colocando isso muito claro, né, na sua agenda. Eu tenho uma agenda, ó, eu abro ela à noite, aqui no escritório, e na manhã seguinte eu já tenho tudo o que eu tenho no dia para fazer com a disponibilidade daquilo que eu quero, porque eu não vivo mais para trabalhar, eu trabalho para viver, mas trabalho com estratégia e inteligência, que é o que você está aprendendo aqui nessa sessão, nessa aula, né. Duração da sua sessão, vamos lá, tem que saber também, o que que você está entregando aí. Como patroa que você é, né. Considere não só o tempo da massagem, mas o tempo de preparo, a conversa com o cliente, o pós-atendimento, a limpeza. Exemplo, uma sessão de 60 minutos da massagem, ela pode ocupar de você 90 minutos da sua agenda. Então talvez você está pensando: "Ai, tal, 50 minutos com a cliente", mas logo você toma mais outros 30. Então considera esse tempo da sua massagem, tá? Além da própria massagem. E seja o máximo realista possível, tá? Vamos lá, realista. Se você quer crescer, vai doer ser realista, mas é a fórmula. Seja essa pessoa muito realista. Defina um número máximo de sessões por dia dentro da semana que seja sustentável a longo prazo, sem esgotamento. Porque se você está esgotando
a sua energia e a sua saúde, como eu fiz lá no passado, depois você vai pegar o dinheiro que você, gastou, você recebeu para se curar, não é inteligente. Então, quanto tempo você pode trabalhar que seja sustentável a longo prazo? Porque eu escuto aí pessoas falando que a vida de uma massoterapeuta são só 10 anos. Eu não quero pensar que você vai trabalhar só 10 anos e que daí a pouco você está toda rebentada. Eu quero pensar que com estratégia, com posicionamento e com autoridade, você vai pegar as rédeas do seu jogo e viver de uma forma diferente, entendendo tudo isso e sendo realista com você mesma, né. Se você pode atender, por exemplo, um exemplo, tá, 4 clientes por dia, 5 dias por semana, são 20 sessões na semana, ou seja, são 80 sessões no mês, né, é um número bem significativo, tá, muito significativo. Então vamos para o desafio? 7.000 com R$ 150 a sessão avulsa? Vamos imaginar esse panorama? Vou fazer R$ 7.000 com concessões avulsa de R$ 150. Vamos imaginar um panorama, assim, bem bonito, R$ 150, tá. Então vamos lá. Cálculo simples que eu vou colocar aqui para você. Vou te compartilhar nesse desafio aqui, cálculo simples. R$ 7.000 é a sua meta, 150 o preço da sua sessão, igual a 46,67 sessões por mês. Arredonde para 47 sessões por mês, tá? Essa vai ser a conta que você vai ter que fazer, 47 sessões por mês para fazer 7.000. Conclusão aqui, você precisa fazer aproximadamente 47 sessões a 150 para faturar 7.000. Já anota aí se é o seu desejo, né, é isso que você quer? Anota. É o que você precisa fazer, 47 sessões. Agora a gente vai comparar com a capacidade. E aqui está o ponto muito importante. A sua capacidade. Vou fazer uma comparação aqui bastante forte, tá? Se sua capacidade de verdade são 80 sessões por mês, 47 é um número factível, não é pesado. Se você colocou que sua capacidade são 80, você fazer 47. Mas vamos lá, e se for 30 sessões por mês? Aí 150 não será suficiente. R$ 150 ou euros não será suficiente, se você colocar diminuir para 30, né. E aí que vai as estratégias para você atingir os 7.000, mas usando, estratégia para alavancar o seu ticket, do valor percebido. Ticket é o valor total, né, do que você está, oferecendo. Vamos lá. Estratégia. Quais são essas estratégias que você vai usar agora, com base nessa aula, para que você atinja esse ticket? Se a sua sessão, se por cada sessão avulsa sua, espera aí, se 150, né, por cada sessão não for suficiente para você alcançar esse ticket aí que estávamos falando, como estratégia, se esse 150 não for suficiente, ou você quer atingir a meta com menos esforço, que é o mais inteligente, a chave aqui está em aumentar o ticket médio e o valor percebido, o valor que a cliente ali está recebendo, né. E aí que vai aquilo que eu já coloquei aqui, tá, antes, que eu queria compartilhar, que eu faço e foi uma virada de chave no meu negócio. É o poder dos pacotes. E a referência aqui é o método 3P, que eu vou te explicar agora.
Olha, você vai começar a vender, ao invés de ficar correndo atrás de sessões avulsa, você vai começar a vender aqui, no poder dos pacotes, soluções completas. Sua lipo sem corte, madeiroterapia, drenagem, óleos essenciais, tudo isso, todo esse universo da massagem lipo sem corte, na verdade, se encaixam perfeitamente em pacotes que resolvem um problema contínuo, tá? E aí é que você pode aumentar o valor. E eu vou te explicar agora aqui nesse ponto, como que você aumenta. Então, você vai vender soluções completas para o problema da sua cliente e você aumenta o seu ticket média. Em vez de uma vez só de 150, você pode vender, por exemplo, um pacote de 5 sessões por 650, com a sessão a 130, ou 10 sessões a 120, a 1.200, né, o valor total, com a sessão a 120. O preço da sessão pode ser menor, mas o valor total da venda é muito maior. Então, você não vai ficar naquela loucura de buscar aquele monte de mulheres, 80 mulheres, para pagar 150. Você vai mudar a sua forma de pensar em vender soluções completas para menos mulheres, mas aumentando o valor percebido. Você entende? Então, de 150, que era o que eu fazia na época, que eu ficava louca, a 1.200 por cliente. E aqui está a estratégia que você pode já começar a usar. E usar a fidelização e o comprometimento, que é o que eu faço. Eu faço um giro de 15 mulheres, não 80, fidelizando elas o tempo todo e tendo o controle do que essas mulheres vão fazer, as que vão renovar, as que eu tenho que acelerar. Então, é um jogo e uma estratégia muito mais inteligente que me permitem estar numa quinta-feira livre. Livre o dia inteiro e não como antes que eu trabalhava e eu vivia com os pulsos rebentados, né? O cliente compra o ciclo de tratamento e ele garante sua agenda. Você já sabe como que sua agenda ela anda, né? Com esse comprometimento que os clientes têm. E vamos para um exemplo. Imagine você, vou colocar aqui sua meta. Eu vou explanar tudo aqui para você ter a ideia da meta, da nova meta que você pode criar aí. Exemplo, sua meta hoje são 7.000. O ticket médio do seu pacote são 1.200, ou seja, são 10 sessões, R$ 1.200, dólares, euros, tá? Os números de pacotes necessários para que você faça 7.000 são 5,83 pacotes por mês. Vamos arredondar para 6 pacotes. Conclusão: vender 6 pacotes de 1.200, totalizando 60 sessões, é mais fácil do que vender 47 sessões avulsas de R$ 150. E o faturamento é o mesmo, muitas vezes com menos esforço de vendas por unidade. Então, você passa a crescer em mentalidade, em números, ao invés de ficar aí querendo que as clientes venham pagar 150, 120, tal, várias, você simplesmente trata de vender uma transformação real, para clientes comprometidas. Vou ter que colocar a bateria aqui, gente. Para clientes comprometidas e diminuir a quantidade de pessoas que você recebe, né? No caso, são 6 pacotes e é o mesmo valor, ao invés de 80 pessoas que vêm o tempo todo, né? Isso aqui, depois, no futuro, tem uma autoridade incrível, porque essas mulheres já te conhecem tanto, elas vão mandar só pessoas conhecidas. Então, você só sempre sai ganhando. Vamos lá. Day Spa, a gente fez uma aula completa sobre Day Spa, tá? Mas eu vou colocar aqui também como um processo que você pode criar
Vamos imaginar que você vai fazer, além desses 6 pacotes, Day Spa Experiências Premium. A gente fez uma aula completa sobre Day Spa, tá. Vai estar lá no canal do YouTube também, igualzinha essa aqui, ó, onde eu te mostro tudo como você tem que fazer. Imagine que o seu ticket mais alto de um Day Spa de 2 a 3 horas, combinando várias técnicas e mimos, pode ser cobrado a 350 ou a 500 ou mais. Um Day Spa para uma noiva, né, para uma ocasião especial, para aí é você que vai criar, né. Isso seriam menos sessões que você faz e mais faturamento. Para atingir 7.000 com Days Spas de R$ 400, por exemplo, você precisa de, 17 Days Spa por mês, vamos arredondar para 18. Valor percebido, a experiência completa justifica o preço. Ah, eu não sei nem como que funciona isso, Joy. Tem uma aula completa sobre Day Spa que você pode fazer, tá? Ou criar uma experiência, como eu aqui. Eu criei a experiência que se chama Sinfonia Quatre Mains, que é uma massagem com 4 mãos, onde eu convido outras profissionais para que a gente faça juntas essa experiência, cobrando mais o valor do ticket, que são 400 € no caso, tá? Então, lá na aula, do Day Spa, tem tudo para você entender. Então, você acessa aqui no mesmo canal do YouTube, você vai ter essa aula completamente grátis para você já começar também fazendo Day Spa aí no teu negócio, tá? Vale presente. A gente fez também uma aula inteira sobre vale presente, tá? Outra coisa que você pode já também usar aí para alavancar os seus preços, né? Faturamento antecipado, você vende os vales, né, e ganha antes, né. Vendas agora e atendimento depois. E isso aqui é muito bom, porque você capta novos clientes. Lá na aula tem tudo, até a relação que você pode criar com floristas, com fotógrafos, com pessoas, do mundo da moda, para você criar esse vale presente aqui também, está no canal, tá bom? Vamos para para otimização da sua agenda. Melhorar a sua agenda para que você não tenha perdas, nem que você fique aí esperando cliente que não chega, o tal do no show, não? Redução de no show, ou seja, a cliente não vem, anula de última hora, né? Você tem que ter a política muito clara, lembretes automáticos. Se você não tem uma agenda automática, você mesma tem que fazer isso. No começo, eu mandava, as mensagens o dia anterior, explicando para a cliente tudo, o horário e tudo, e confirmando, né, para que você não perca, né. E, fazer, neste caso também, uma política em que, se ela não vem, ela tem o dinheiro é perdido se ela não chega, né. Tem uma lista de espera, para o preenchimento de lacunas, né. Faltou alguém, você já liga para outra pessoa, né, na lista de espera, e promove esses horários. 20% eu tenho na minha agenda já automático, por exemplo, last minute 20%, porque para cobrir esse. Se bem que eu tenho a sorte, graças a Deus, que as minhas clientes são muito sérias, nenhuma, faz esse tipo de coisa. Mas, se você está com um público novo, né, é interessante até para criar maior autoridade, tá, eh, na sua área, mesmo se você está começando. Se você usa toda essa política, você cria muita maior autoridade, tá bom? Então tá aqui, e agora, aqui eu vou te colocar quando e como você ajusta o seu preço, né. O que que eu faço? A precificação, ela não tem que ser uma coisa estática, que ela nunca muda. Com o tempo, seus valores, seus custos também pode mudar. E é por isso que você tem que estar sempre fazendo revisando esses valores, né. Então, não pense que vai ficar aí, sempre a mesma coisa, a mesma coisa. Às vezes as clientes até se assustam, as antigas clientes, quando aconteceu essa semana que uma antiga cliente me ligou querendo uma massagem, que estava chegando de viagem, tal, tal, e eu falei: "Olha, minha massagem ela aumentou, hoje ela é a 150". "Ai, mas por que tanto?". Eu falei: "Porque aumentou, porque a massagem ela mudou".
não é a mesma, né, que ela não conhecia a técnica. Pois ela veio, pois já está observando para fazer um pacote. Então é muito importante você ter muito claro que sua precificação ela não é estática e até dá autoridade, porque ela, mesmo sabendo que aumentou, ela veio para entender, porque eu falei logicamente que a técnica tinha mudado. Então, né, vamos falar os fatores que vai fazer esse reajuste que você tem que estar ligada. E é o que eu falo muitas vezes: "Gente, a gasolina aumentou, tem todo ano aumenta, por que que a minha seção que eu melhorei, que eu criei algo novo não vai aumentar, né?". Vamos lá, aluguel aumentou. Aumento de custos, seus insumos, seu aluguel aumentam, experiências e novas formações. Você fez novo curso, gente. Quanto mais você estuda e aprimora suas técnicas, sua lipo sem corte, por exemplo, que é exclusiva, mais seu valor aumenta. Você fez um curso com a mulher lá de Paris que massageia cantoras famosas universais. Aí você não vai cobrar mais, você vai ficar o mesmo valor. Não, tem que ter isso muito claro, que seu valor ele aumenta à medida que você aprende novas técnicas, você aprimora o seu, conhecimento. E se sua agenda está sempre lotada e você precisa recusar clientes, é um sinal que você tem que aumentar preço, tá? Você tá, tem que aumentar. Por quê? Porque você tem autoridade e posicionamento. Se você se posiciona como um especialista de alto nível, seu preço deve refletir isso. E eu sempre falo: use o Instagram como arma de autoridade, de posicionamento. Mostre o que você tem, aí onde você está, do jeito que você está, mas mostra, porque isso aumenta o valor da sua sessão lá no futuro, porque aumenta a sua confiança naquilo que você faz também, tá bom? Então não tenha medo de se mostrar. Como eu sempre digo, mostra a cara no sol, Mona. Como comunicar esse ajuste, esse reajuste? Estratégia também, né. Não vamos fazer as coisas de maneira tola. Como que eu comunico isso aqui para as minhas clientes, né? Vamos lá? Vamos aprender? Com antecedência, né, com alguns meses você pode eu comecei a falar: "Olha, daqui 3 meses esses valores, amores, vão mudar, tá?". Uhum. Mando mensagem escrita, porque aí já não tem história, né. Não tem assim: "Ai, você não avisou", não. Manda mensagem escrita falando: "Olha, atualmente eu fiz um curso, eu me aprimorei, melhorei minha técnica", o que seja, e, dentro de 60 dias, no meu caso foram 3 meses e 90 dias, os valores vão aumentar. Justificativa, explique, é importante se explicar, né. Nem muito, nem demais, né, eh nem de menos. Investir em novas técnicas, manter o valor e a excelência no meu atendimento. De todas formas, gente, as pessoas veem quando elas vêm aqui. Eu troquei toalhas branquíssimas, comprei, lençóis caríssimos, de marcas conhecidíssimas, troquei tudo, então elas veem: "Nossa, tá tudo muito limpo. Nossa, onde você comprou?", até perguntam: "Onde você comprou?", e tal. Então ela sabe que está justificado, porque as coisas estão melhorando, a técnica melhorou, enfim. Mas é importante você também falar que, você, tem tudo isso. Vamos para algumas atividades práticas, né, alguns exercícios usando, um pouquinho aí o que você aprendeu dessa aula, vamos fazer estimado, ou seja, uma coisa de 1 minutinho, assim, ó, ou 5 minutos. Vai, escreva lá já quanto que é a estimação que você considera nos seus custos fixos e variáveis hoje, né. Outra coisa que eu gostaria que você fizesse aí desde a sua casa, faça a pergunta: "Quantas sessões eu estou realisticamente, honestamente comigo mesma, eu estou capacitada a atender por mês?". Considere tempo, considere família, considere deixa eu beber só um pouquinho de água aqui, gente. Considere o seu preparo. Se você trabalha no home care, considere isso também, o tempo que você vai de uma cliente para outra, né. E com base no seu preço hoje,
qual seria o valor. Se vocês puderem me compartilhar isso depois lá no Instagram, gente, eu fico muito feliz de saber que eu estou ajudando você a crescer. Com base ao seu preço hoje, qual seria o valor do seu pacote de 5 sessões? Quantas vendas desse pacote você tem que fazer para alcançar os 7.000? Você vai ver que não é nada, só que você nunca nem olhou para isso. Mas você não é um bicho de 7 cabeças. E quanto mais você olha para esse número, mais preparada você está para receber, né? Então vamos fazer um checklist, né? De tudo que a gente viu. Sua meta de faturamento brutal mensal revisada são 7.000 ou mais, né? Você fez a estimativa dos seus custos e variáveis, né? Os gastos fixos e variáveis por sessão. A gente viu aqui hoje o cálculo, e você tem que ter muito claro o cálculo do seu custo total por sessão. E qual que é a sua capacidade real de criar sessões por mês. E o número de sessões avulsas, né? Seriam 80 sessões avulsas para que você atinja a sua meta de 7.000, né? E você também aprendeu a começar a prever as coisas de outra maneira, criando experiências de transformação, vendendo o valor do seu ticket alto, né? Com pacotes de alto valor, incluindo sua Lipo sem corte, se você é aluna, né? E o número de vendas que você pode atingir com essa sua meta de 7.000 também. E olha, na próxima aula, que vai acontecer na próxima quinta-feira, às 12 horário de Brasília, sempre, né? A gente vai falar sobre o tema, vai ser igual a essa aula aqui de hoje, como fechar pacotes de massagem de alto ticket sem dar desconto. Exatamente, sem dar desconto. Caso você ainda não esteja inscrita, eu te peço para inscrever no canal do YouTube, Joy Cassi Oficial, que lá essas aulas ficam todas gravadas, né? E você pode ir lá no Instagram, clica no link da bio no Instagram que se chama Aula Raiz, que é o nome dessa aula aqui, Aula Raiz, e se cadastre para você receber o link e ser avisada assim que a live começar. Se você já está inscrito, vai lá no Instagram e me manda um direct dizendo eu quero o plano de parcerias. Se você tiver alguma dúvida a respeito dessa aula de hoje, eu respondo a todas. E eu gostaria muito de saber se essa aula foi proveitosa para você e se pode mudar a forma que você está vivendo na massagem. Isso é algo que me faz realmente muito satisfeita. E tem alguém entrando agora, gente. A aula acabou de terminar, né? Espera. Espera aqui. Entrou. Então, essa aula acabou de terminar, mas como eu disse para vocês, fica gravada no canal do YouTube, né? E vocês podem ir no canal do YouTube e receber toda essa informação. Se vocês quiserem o plano de tudo que a gente viu aqui hoje, você também pode me pedir lá, me manda uma mensaginha no Instagram falando, olha, eu quero o guia lá, o mapa mental, e eu posso enviar para vocês com tudo o que a gente viu nessa live. Eu agradeço muito a participação de cada uma de vocês que esteve aqui. Muito obrigada, tá? E a gente se vê mais tarde. Cuidem-se bem. Tchau, 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 tchau. E eu vou fechar aqui.